é a mulher mais linda da minha vida. Mais importante para mim. Ela está de chinelo, ela está falando aqui. Amém? Senhor, eu abençoo a vida da Bianca, te pedindo graça, direcionamento sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite. Que ela seja a boca do Senhor sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. É só vocês não olhar para o pé, viu, Anderson? Só não olhar para o pé. Nem vou pedir desculpa, nada. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos mais uma vez. E eu queria pedir para que você orasse pela tua vida hoje. Você orasse mediante aquilo que é desejo ou expectativa do teu coração receber da parte do Senhor. Mas eu preciso que você entenda também que às vezes aquilo que você quer pode ser diferente daquilo que Ele quer. Então o meu pedido nessa noite é para que você esteja disponível e maleável para ouvir aquilo que vem da parte do Senhor para as nossas vidas. Não somente aquilo que é desejo nosso ouvir, mas aquilo que é querer e vontade dEle. Deus, nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos na Tua casa, nós estamos na Tua presença. Nós nos colocamos nesse lugar, Jesus. Viemos até aqui para levantar um altar de adoração, para exaltar o Teu nome, para Te dizer, Deus, que Tu és digno de todas as coisas, Pai. Dizer que nós Te amamos, dizer, Jesus, que é muito bom participar de todas as coisas que o Senhor tem feito e gerado neste lugar. Mas nessa noite, Jesus, nós queremos colocar o nosso coração em Tuas mãos. E Te dizer que nós estamos abertos, Pai. Abertos e maleáveis para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para compartilhar e ministrar sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor leve cativo, Jesus, todo pensamento contrário, toda canseira física, espiritual ou mental que possa nos atrapalharmos de estarmos conectados com a Tua palavra e com as Tuas verdades, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês algo, na verdade, muito breve. Algo que há uns dias atrás eu já comecei a compartilhar com as mulheres na sexta-feira. E algo que eu venho falando com a igreja já desde o primeiro internamento do Davi. Onde em dias de oração, em dias de jejum, o Senhor compartilhou algumas coisas específicas ao meu coração. E durante todo esse tempo, eu venho orando em cima disso, além de orar pela vida e a recuperação completa do Davi, eu venho orando para que o Senhor faça o que tem que ser feito na minha vida também, dentro disso que nós vamos falar hoje. E o tema que eu quero abordar com você é constância. Fale aí comigo, constância. Nós temos entendido e precisamos entender o que é constância. Eu entendi nesses últimos meses que eu não fazia ideia o que de fato era constância. Talvez muitas coisas nós sabemos na teologia, nós sabemos dentro de uma teoria, mas dentro da prática, quando nós vivenciamos, nós descobrimos o quão superficial nós somos em algumas definições ou conceitos ou conhecimentos que nós adquirimos ao longo das nossas vidas. E eu tenho para te dizer que essa foi uma das coisas que eu descobri na minha vida a respeito de constância. A quantia que eu era superficial e rasa
dentro daquilo que se tratava em constância. E eu confesso e digo para vocês que eu achava que eu era muito constante. Confesso que eu achava que eu era muito firme nesse pilar, porque eu sempre aprendi isso vindo de casa, que tudo aquilo que eu começava eu precisava terminar, tudo aquilo que eu assumia eu precisava dar conta, que eu não poderia fazer assim como a Bíblia diz, fazer voto de tolo, que é aquele voto que nós fazemos no fervor, no momento da emoção, no emocionalismo, e acabamos por não cumprir. E por eu crescer nesse meio, eu me achava muito constante em todas as coisas. Mas conforme os dias foram passando, o Senhor foi me mostrando que eu sabia muito pouco sobre constância. E o pouco que eu sabia, muitas vezes eu aplicava de uma maneira errada. Então eu tenho orado e tenho gastado alguns dias pedindo ao Senhor: Deus, me ensina a ser constante. Me ensina a viver isso de uma forma frutífera, saudável, para que isso agregue em mim aquilo que existe no Senhor, para que isso gere em mim as coisas que são do alto. E queridos, eu descobri que constância, ela não está relacionada com temperamento ou cultura. Algo que de cara já desmistificou aquilo que eu tinha como conceito na minha mente pré-estabelecido. Constância não tem nada a ver com a forma com que você é criado. Constância não tem nada a ver com o teu temperamento. Né? Talvez as pessoas olhem e pensem assim: quem é melancólico é mais constante, né? Porque tem uma estabilidade melhor. Não tem nada a ver com isso. Apague isso da tua mente. Constância está ligado com a minha e a tua fé. Constância tem a ver com fé. Constância é a qualidade daquele que não falta a uma tarefa, a um dever, a um tratamento. Constância está ligado com assiduidade, está ligado com frequência, está ligado com persistência, insistência e obstinação. E é por essas três últimas palavras que eu e você vamos entender que constância tem muito a ver com fé do que com cultura e temperamento. A nossa fé nos ensina a sermos persistentes. A nossa fé nos ensina a sermos insistentes. E principalmente, a nossa fé nos ensina a sermos obstinados para coisas corretas e coisas que eu e você precisamos permanecer convictos daquilo que nós queremos. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 28, o versículo 14, nós vamos ler só algo que a própria palavra nos diz a respeito de constância. Provérbios capítulo 28, versículo 14 diz assim: Feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Aí vai lá para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz assim: Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Só reprise ali: o nosso trabalho não é em vão no... Amém, não tem nada a ver com a ministração, mas aprenda que o teu trabalho não é em vão no Senhor. Não fica esperando de ninguém aqui na terra não, tá? É no Senhor. Mas esses dois textos, ele fala a respeito de, para que eu e você sejamos constantes no temor do Senhor e sejamos constantes, sempre firmes naquilo que eu e você estamos fazendo para o Senhor. Nós precisamos entender que constância não é um sentimento, mas sim um posicionamento.
Isso quer dizer que sermos constantes não está ligado a termos vontade ou a estarmos totalmente fortes ou felizes, mas diz sobre eu e você permanecermos em algo que sabemos que vem do Senhor. Eu vou usar o Davi aqui porque ele faz parte desse contexto e ele sabe de tudo que nós estamos vivendo. Queridos, o primeiro internamento do Davi, nós entramos numa batalha de oração, uma batalha de jejum, de relógio de oração, que você que está no grupo da igreja sabe, amém? Vocês lembram? Rolava relógio no grupo dos adolescentes, rolava relógio no grupo do louvor, rolava relógio de oração no grupo da igreja, as mulheres entrando com jejum. E aí o Davi passou o primeiro internamento, e quando ele foi para receber alta, lá no Pequeno Príncipe, nos primeiros meses, ufa, nós vencemos, nós passamos, nós isso, nós aquilo. E eu confesso que eu falei para vocês assim, Deus, muito obrigado, porque a nossa constância manteve todas as coisas sobre o Davi. Aí num sábado, nós estávamos trabalhando, e eu confesso para vocês que parecia que eu já tinha baixado a guarda, porque parecia que todo perigo já tinha passado. O Davi já estava com uma alta pré-estabelecida. E aí no sábado, o Davi é entubado e vai para a UTI. E naquele dia eu estava trabalhando e eu lembro que eu saí para fora e eu chorei e eu falei assim, Deus, eu quero mais uma vez entregar a vida do Davi nas tuas mãos. E eu quero te pedir perdão, porque nós não fomos constantes. Eu não fui constante. A minha oração mudou quando nós relaxamos. A minha oração mudou quando nós tivemos a notícia da alta. O meu jejum parece que perdeu aquela necessidade extrema que estava existindo. Me perdoa, Jesus. E naquele dia o Senhor disse para mim, Bianca, eu estou ensinando vocês a serem constantes em mim. Não é a minha constância que muda o quadro do Davi, mas é o quadro do Davi que me ensina a ser constante no Senhor. E eu lembro que aquele dia eu saí daquele evento mais de 3 horas da manhã. E eu chorava no carro e eu falava, Deus, eu quero aprender a ser constante. Independente das circunstâncias, eu preciso aprender a orar todos os dias, a jejuar todos os dias, a te buscar todos os dias, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. Queridos, e grandes homens da Bíblia foram constantes, e foi por conta dessa constância que eles alcançaram lugares que eu e você desejamos alcançar, mas infelizmente nós não alcançamos. Grandes homens da vida da Bíblia precisaram ser constantes dentro da sua promessa, dentro do seu dia a dia, para que eles pudessem chegar aonde eles chegaram. E eu não sei você, mas eu acredito que dentro do teu particular, existem lugares que você quer chegar. Seja espiritualmente, seja profissionalmente, seja como família, seja como indivíduo pessoal, individual. Cada um de nós quer chegar a algum lugar. E eu preciso te dizer, se você não for constante, você não vai chegar a lugar algum. Se você não exercer constância, não tem como você alcançar objetivo algum. E não é diferente quando se trata da minha vida e da tua vida com o Senhor. Se eu e você não formos constantes, nós não alcançaremos aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Eu sei que eu já disse aqui, mas eu preciso voltar a te dizer. Se eu e você não formos constantes, eu e você sempre vamos estar percorrendo o mesmo caminho. Porque a inconstância faz com que eu e você caminhemos durante um tempo, esse tempo que teoricamente nós estamos em constância, e quando nós estamos em inconstância, nós retrocedemos tudo aquilo que nós caminhamos. E aí quando nós nos animamos novamente, nós nos empolgamos novamente, nós achamos que nós estamos caminhando, e de fato nós estamos, mas nós precisamos entender que nós estamos refazendo um caminho que eu e você já fizemos. Você está me entendendo? Não é um caminho novo.
Não é um pedaço novo do processo, da realização, do caminho. Não, nós estamos refazendo o mesmo trecho que nós já fizemos. Nós estamos passando pelos mesmos lugares que nós já passamos. Nós estamos enfrentando as mesmas coisas que nós já enfrentamos. Nós estamos nos deparando com as mesmas coisas que nós já nos deparamos. Eu e você precisamos ser constantes para que todos os dias nós provemos todos os dias de algo novo. Um pedaço a mais do caminho, um pouco mais do processo, nos aproximarmos mais um pouquinho do alvo, chegarmos um pouquinho mais próximo daquilo que é o objetivo do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos decidir todos os dias permanecer firmes, entendendo em quem eu e você temos crido. Sermos constantes é deixar que a nossa fé tome controle das minhas emoções, ao invés de deixar que as minhas emoções abalem a minha fé. Eu preciso honrar a Bruna e o Anderson referente a essa frase. Porque o meu maior medo era que a fé deles fosse abalada. Mas eles não permitiram que as emoções, e foram muitas. Nós brincamos lá no escritório com a Bruna. Quanta emoção. Eles não permitiram que as emoções abalassem a fé. Mas eles permitiram que a fé ditasse todas as regras para as emoções. E naquele sábado eu liguei para a Bruna e falei: Bruna, nós vamos aí. E ela falou: não, não vai. Eu falei: não, eu vou. E ficou aquela luta corporal entre eu e ela. E daí ela abaixa o nível. E daí eu falei: tá bom, eu não vou. Mas nós não podemos deixar que as nossas emoções abalem a nossa fé. Eu e você precisamos ter convicção daquilo que eu e você perseguimos. Queridos, isso para mim e para você nesses tempos que nós estamos vivendo é muito importante. Nós precisamos ter convicção daquilo que nós perseguimos. Sabe por quê? Porque muitos virão e vão dizer não é. E eu e você vamos ter que ter convicção e dizer é. Muitos vão vir e vão falar assim: Deus não faz. E eu e você vamos ter que ter convicção e vamos ter que dizer faz. Nós vamos ter que ter convicção, porque muitos vão dizer para nós: mas não é o mesmo Deus de antes. E nós vamos ter que ter convicção para dizer: Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele não parou de operar milagres. Ele não parou de fazer grandes coisas. Ele não parou, Ele continua sendo o mesmo. Mas eu e você vamos precisar ser constantes naquilo que nós cremos. Porque a fé de muitos está se esfriando. E aí eu digo para você, a nossa fé é constância. Porque muitos vão dizer: nós não sentimos mais. E nós vamos poder dizer: nós sentimos. Porque nós temos convicção daquilo que nós cremos. Deixa eu te falar o que é constância. Vem cá, Jô. Vem cá, Gabriel. Vem cá, Silmar. Pode ficar aqui na minha frente, bem bonitinho, para todo mundo te ver mesmo, amiga. Ela morrendo de vergonha. Aí eu, Gabriel. Silmar, você ali. Vamos botar ordem no negócio, Silmar. Lá do lado do Gabriel. Fiquem aí, tá? Até eu terminar. Cadeira, só um pouquinho, Jô. Deixa eu te mostrar o que é constância, queridos. Existe um homem da Bíblia, um personagem da Bíblia que tem confrontado o meu coração. E esse personagem se chama João Batista. Eu já falei, há um ano atrás eu falei sobre ele com a equipe que ministraria no encontro com Deus. Aí, há uns meses atrás eu falei dele sobre a vida dele com as mulheres da nossa igreja. E agora eu estou falando aqui, falei no Pará. E quero dizer novamente sobre ele. João Batista foi constante. Sabe por quê? Porque João Batista veio de um útero que era infértil, que não podia gerar filhos. E João Batista foi gerado dentro desse cenário, aonde a vida dele, o gerar dele era impossível. Em Lucas, capítulo 1, não precisa abrir a tua Bíblia, do verso 13 ao verso 15, vai dizer assim, ó. Disse-lhe, porém, o anjo:
Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará luz a um filho, a quem darás o nome de João, e em ti haverá prazer e alegria, e muitos regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditasses nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele não lhe podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E expressava-se por acenos a permanência mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. João Batista começa aqui, no ventre. Aí, se você correr para Lucas, mesmo capítulo 18, diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia se manifestar-se a Israel. Aqui também é João Batista. Aí se você for lá para o Evangelho de João, quando João Batista começa de fato fazer o que o Senhor tinha dito quando ele estava no ventre, ainda para ser concebido no ventre de Isabel, João Batista começa a viver o teu ministério. Deixa eu te falar o que é constância. Constância não é a idade que você tem, não é a tua maturidade, mas é a tua permanência. João Batista, João Batista, João Batista. Sempre foi João Batista, com o mesmo propósito, a mesma palavra e o mesmo Deus. A mesma palavra que Zacarias recebe quando ele ainda era para ser gerado, era a mesma palavra quando ele crescia e vivia ainda no deserto, e era a mesma palavra que ele começou a viver quando ele começou a fazer de fato, na prática, aquilo que o Senhor prometera para ele antes de chegar no ventre da mãe. Isso é constância. Constância é você não esquecer, jovens que têm a minha idade, da palavra que a tua mãe recebeu quando você estava no ventre. Constância é adolescentes não esquecerem da palavra que vocês receberam no primeiro encontro que vocês foram com Deus. Constância é jovens, ou velhos, ou senhoras, ou senhores, vocês não esquecer que nunca é tarde para viver a promessa. Isso é constância. É independente da geração que você vive, da faixa etária que você está, mas você continua carregando a mesma coisa, porque foi o Senhor quem liberou sobre a tua vida. Pode se sentar, muito obrigado. Depois acerta com a Adriane. Eu e você precisamos aprender a ser constantes na nossa vida. Sabe por que eu fiz isso, queridos? Porque eu escuto muita gente dizendo assim: pastora, eu não sei. A palavra do Senhor diz assim: não te mandei eu, vá. Não colocarei eu as palavras na tua boca. Aí eu escuto muitas pessoas dizendo assim: mas pastora, já passou a minha época, isso daí não é para mim. Quem é que disse? Sabe, queridos, a nossa constância está muito mais baseada nos nossos conceitos do que nas verdades de Deus. E são essas as coisas que eu aprendo com João Batista. Eu e você precisamos entender, a primeira coisa, para que eu e você sejamos constantes na presença do Senhor é: Ele conhecia o seu propósito. Você conhece o teu propósito? Você sabe qual é o teu propósito?
Aquele propósito que Isabel recebeu, que Zacarias recebeu, dizendo que eles gerariam um homem que converteria o coração dos pais aos filhos. Era o mesmo propósito que agora João, em João 1, estava conhecendo. A primeira coisa que eu e você precisamos entender é que para nós sermos constantes, nós precisamos conhecer o nosso propósito. E a minha pergunta é para você: você já descobriu o teu propósito? Nós não podemos negligenciar aquilo que é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que as coisas mudam, as formas mudam, as estratégias mudam, a dinâmica muda, mas o propósito não muda. Ei, queridos, uma criança não vai cumprir o mesmo propósito que eu e você, da mesma forma que eu e você, mas ela vai cumprir um propósito, amém? Uma pessoa mais velha do que eu e você não vai cumprir o propósito da mesma forma ou dentro da mesma dinâmica que eu e você, mas ele precisa cumprir o seu propósito. É por isso que o reino de Deus é dinâmico. Não queira que os jovens ajam conforme eu e você muitas vezes agimos. Jovens, não queiram que nós que já somos assim, com dor nas pernas, igual eu, por isso que eu estou de chinelo hoje, a gente já não consegue mais pular 3 dias. Mas não existe, esse daqui está certo, esse daqui está errado. Ei, querido, desde que você esteja dentro do propósito, se mova. O errado é você ficar parado. O errado é você não viver o teu propósito. A dinâmica cabe a Deus definir. Alguns mais acelerados, outros mais, uma palavra mais suave do que lerdos, lentos, cautelosos, lerdos. Mas eu e você precisamos entender o nosso propósito. João entendia o propósito que ele carregava. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 8, diz assim: ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ei, João sabia que ele não era a luz, mas que ele estava no mundo para testificar da luz. Eu e você não somos a luz, mas nós viemos a este mundo para que nossa vida testificasse a luz de Cristo. Nós precisamos entender esse propósito. Ele tinha uma função, ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Nós precisamos entender que o propósito de João não estava restrito em apenas falar, usando o linguajar de hoje. Seu propósito não era só pregar, mas era muito mais que isso. Seu propósito estava em Isaías 43. Alguém abra para mim Isaías 43. 43. Isaías 43 diz assim, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Essa era a função de João Batista. Esse era o propósito da vida de João Batista. Mas sabe, queridos, o que eu preciso falar para você? Que eu e você temos em comum o mesmo propósito que João Batista tinha. João Batista estava preparando o caminho para a vinda de Jesus. Mas qual vinda? A primeira vinda. Deixa eu te falar, eu e você temos a obrigação de prepararmos e sermos voz do que clama no deserto, para preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Ei, eu e você temos um propósito, a nossa vida tem um propósito. Eu e você precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e dizer: ei, endireita as coisas que não estão endireitas na tua vida, porque Jesus está voltando. Ei, coloca a casa em ordem, porque o rei está voltando.
Ei, ajeita a casa, prepara a mesa. Compra a mesa no lugar da televisão. Porque o rei está voltando. Jesus está voltando. Ei, a minha promessa, o meu propósito e o propósito de João Batista é igualzinho. O teu propósito e o propósito da vida de João Batista é igualzinho. Por isso que eu tenho amado a vida de João Batista. Porque eu falo, cara, ele era o cara. E se eu tenho o mesmo propósito que ele, nós estamos juntos nesse barco. Nós carregamos a mesma função, nós carregamos a mesma obrigação. Mas existem duas coisas diferentes. A primeira, João Batista era constante, e a segunda, ele era obediente. Eu e você não somos constantes, muito menos obedientes. Quer que eu te prove como? Primeiro, constância, você está sempre fazendo o mesmo trajeto. Segundo, obediência, você está sempre orando e perguntando para Deus qual é o teu propósito na tua vida. Queridos, o teu propósito é esse: apontar para Jesus, direcionar para a vinda do Messias. É olhar para o povo e dizer: ei, eu sou aquele que batiza com água, mas vem depois de mim aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Eu sou aquele que batiza com água para trazer remissão aos pecados, mas vem aquele para santificar a nossa vida, para que nós não venhamos cometer mais pecados. Esse é o encargo que eu e você carregamos. Essa é a função que tem derramado sobre a minha e sobre a tua vida. E João Batista entendeu o seu propósito, mas ele também reconheceu o seu papel no plano. E ele sabia qual era a sua identidade. Ei, deixa eu te falar que a nossa identidade não é a teologia do empoderamento. Nós não somos o centro das coisas. Nós não somos aqueles que fazem as coisas acontecer. Nós não somos o elo de todas as coisas. Nós somos aqueles que apontam para aquele que é o centro, aquele que faz todas as coisas e aquele que é o elo de todas as coisas. E João Batista fazia isso certinho. Paulo, no livro de Romanos, capítulo 12, verso 3, ele vai nos ensinar e nos exortar da seguinte maneira: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ei, queridos, às vezes nós precisamos descer do lugar que não é nosso. Precisamos sair da posição que não é nossa. João Batista podia muito bem se perder nisso daqui. O versículo 19 do capítulo 1 diz assim: e este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disse-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, Isaías 40, versículo 30: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Saber de onde vim, saber para onde eu vou, sempre seremos tentados em nossa filiação. João Batista teve aqui a oportunidade de deixar se perder em meio a um sentimento que não era seu, autoexaltação. Porém, o que me chama a atenção é que a forma e a convicção com que João Batista se posiciona dentro da sua parte do plano. Seu ego não usurpou o seu lugar, mas reafirmou a sua identidade.
Queridos, muitos de nós, desculpa se eu vou te ofender aqui, muitos de nós, neste momento, iam tirar a casquinha da glória do Senhor. Muitos de nós, hoje nós vemos homens e mulheres na televisão, roubando a glória e a honra que era para Deus. Vemos homens e mulheres se engrandecendo a partir do nome de Jesus. E João Batista sabia qual era o seu lugar e sabia qual era o seu papel. Eu não sou, eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Eu não sou o Cristo. Eu sou João Batista. Ele sabia qual era a sua identidade. E a terceira coisa que nós podemos aprender na vida de João Batista, ele tinha relacionamento com a verdade. Diga comigo, relacionamento com a verdade. No versículo 35, nós vamos ver mais uma vez João Batista dizendo assim: no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que seguiam, disse-lhe: que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assististes? Ei, João Batista tinha relacionamento com a verdade. Eu e você, para sermos constantes, nós precisamos ter relacionamento com a verdade. Verdade essa, queridos, que quando alguém chegar para você e dizer para você assim: olha, eu fui curado quando você orou por mim, e você vai dizer: não fui eu, foi Jesus. Verdade essa que quando alguém chegar para você e dizer assim: eu fui liberto com a nossa conversa, através de uma conversa, você vai olhar e você vai dizer assim: não fui eu, foi Jesus. Relacionamento com a verdade, quando alguém chegar para você e dizer: essa igreja é boa, você dizer: não, não somos nós, é Jesus. Relacionamento com a verdade, quando alguém dizer para você: ei, você é o cara, porque você não desiste, porque você não para, porque você não cede, porque você não desanima, você vai dizer: não sou eu, é Jesus habitando em mim. Isso é relacionamento com a verdade, isso é constância, isso é você exercermos o nosso papel no plano e apontarmos para Ele. Sabe, queridos, nós precisamos começar a viver como João Batista vivia, que todas as coisas da nossa vida apontem a Jesus, que todas as nossas ações revelem quem Ele é, que todas as nossas atitudes mostrem quem Ele é, que todas as nossas ações mostrem o que Ele pode fazer. E sabe algo muito importante que nós vemos na vida de João Batista? É que a fidelidade que ele tinha tanto com a promessa e com a verdade, é que toda fidelidade gera fertilidade. João Batista era um homem que quando ele passava, as multidões iam atrás. A Bíblia fala que quando João Batista chega no Jordão, tem uma multidão para que fosse batizada por João Batista. Não tinha esforço, mas tinha constância. Não tinha muita coisa a se fazer, muito trabalho, muita elaboração, muita estratégia, muito planejamento, muitos projetos. Mas tinha constância, tinha obediência, tinha entendimento do que ele precisava fazer, tinha posicionamento dentro do plano e tinha fidelidade com a palavra do Senhor. Versículo 27 diz assim: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ei, João Batista era humilde. Quantos de nós provamos um pouquinho do que o Senhor pode fazer através das nossas vidas e perdemos a humildade?
Quantos de nós nos perdemos no meio do caminho? Quantos de nós perdemos o propósito, porque perdemos a essência? Sabe, queridos, eu tenho orado e falado para Deus todos os dias: Deus, independente de todas as coisas, me ensina a ser constante. Me ensina a ser como João Batista, de quando as pessoas me perguntarem quem é, eu vou poder dizer é Ele. De quando as pessoas buscarem a solução em mim, eu vou poder dizer não é eu, é Ele. De quando as pessoas perguntarem para mim, Bianca, o que tem, eu vou poder dizer é Ele. De quando as pessoas perguntarem qual é a estratégia, eu vou falar não tem estratégia, tem Jesus. Não tem plano, tem Jesus. Não tem projeto, tem Jesus. Não tem criatividade, tem Jesus. Sabe, queridos, não é porque essas coisas não são importantes, é porque essas coisas são secundárias. Essas coisas vêm depois. E quando você está com Jesus, a criatividade é algo espontâneo. O planejamento é algo que surge. O projeto é algo que quando você vê, você já escreveu. Porque a inspiração vem do Senhor. Mas é tempo de eu e você começarmos a nos posicionarmos como João Batista. A palavra do Senhor diz que as palavras de João Batista eram duras, que ele olhava para a multidão e falava: é tempo de arrependimento, é tempo de vocês pararem de pecar. Deixa eu te falar, sabe o que me afasta do propósito? O que te afasta do propósito? É nós queremos embelezar aquilo que não tem como embelezar. É nós queremos deixar bonito aquilo que não tem como deixar bonito. É nós queremos tornar agradável aquilo que não tem como tornar agradável. É nós queremos tornar de igual para igual aquilo que jamais vai ser igual. Ei, santidade não tem nada a ver com uma vida pecaminosa. Não tem como eu e você parelharmos as coisas e dizer, dá para viver com as duas coisas. Não dá. Não dá para eu e você querermos embelezar as coisas, deixar tudo bonito e dizer olha, dá para você ser crente no domingo, mas na segunda você pode voltar com a tua vida mundana. Não dá. Sabe, é nesse ponto que a igreja tem se perdido, porque a gente quer conciliar todas as coisas, porque o nosso maior interesse não está em perder a salvação, mas está em perder um amigo. Sabe, quando eu olho para a vida de João Batista, eu vejo que João Batista, ele não tinha medo de perder amigos, mas ele tinha medo de deixar de apontar o Cristo. Quando eu olho para a vida de João Batista e a forma com que ele pregava, eu entendo que ele não tinha medo de falar as verdades, ele não tinha medo de perder se a multidão ia segui-lo ou não. E aí eu olho para você e digo, a fidelidade com a palavra gera fertilidade, porque mesmo ele sendo duro com as pessoas seguiam João Batista para ser batizados por ele. Quer prova maior do que essa? Jesus escuta João Batista falando e pede para João Batista para que ele o batizasse. Falar a verdade, queridos. Nós precisamos parar de ter medo de dizer a verdade. Nós precisamos parar de ter medo de pregar o que a Bíblia diz. Nós estamos colocando parênteses e querendo dar espaço para coisas que não têm espaço. Estamos querendo driblar situações que não se driblam mais. Não, meu querido, mas Jesus te ama. É claro que Jesus ama, mas Jesus não aceita o pecado. Ah, mas o Senhor te cura, Ele cura, mas você precisa de um posicionamento. Ah, mas Jesus te liberta e quer, é o desejo dele, mas você precisa querer. Ah, mas Jesus transforma a vida, mas você precisa deixar Ele entrar e ouvir quando Ele diz isso é errado. Sabe, é tempo de eu e você voltarmos a dar voz ao Espírito Santo, ao invés de nós darmos voz à nossa aparência, a nós darmos voz ao que os outros vão achar, a nós darmos voz à aceitação do meio em que nós vivemos. É nós dizermos, ei, eu não vou fazer, te agrade ou não te agrade, essa sou eu. E é tempo de nós sermos João Batistas.
Sabe, a minha oração tem sido, Jesus, que a nossa igreja, independente de qualquer situação, aponte para o Senhor. Queridos, eu e o pastor Ney moramos lá na Santa Maria. Lá na Santa Maria, Jesus, a partir da nossa vida, precisa ser apontado. A Jo e o Tiago moram lá no Turvo, e Jesus precisa ser apontado lá no Turvo através da vida deles. O Léo e a Monique moram no centro de Ponta Grossa, e no centro de Ponta Grossa, Jesus precisa ser apontado através da Monique e do Léo. Quem mora aqui precisa ter alguém que aponta Jesus. Quem mora lá pro lado de lá, precisa apontar Jesus. Quem mora no Rio Verde precisa apontar Jesus. Quem mora na 31 precisa apontar Jesus. Na Chapada, na Santa Paula. Quantas vilas diferentes nós temos aqui? Nós temos o centro. Quem mora no centro? Selma, Adriane, a Monique, o Léo, o Luiz, a Stephanie. Já está quase uma igreja, né? Tem tesoureira, secretária, baterista, mídia. Já dá para montar. Quem mora lá pro lado da Santa Maria? Tem nós, a Elis. Elis vai ter que dançar porque eu não consigo mais. A Bruna, o Anderson, mas nós temos o ministro do louvor. Na Santa Maria. Quem mora em Uvaranas, ali pro lado do Rio Verde, 31 de março, tem a Tidia, a Angelita. Quem mais, gente? Me ajuda? A Rayane, o Josias, a irmã Janete, a Zilda, ali pegou pesado já. Todo mundo está ali do lado de lá. Já, né, metade da igreja está do lado de lá. Daí tem Santa Paula, Camila? Santa Paula. Pro outro extremo. Aí tem, que mais, gente? Me ajuda? Faz alguma coisa. Eu já estou pregando, vocês têm que falar só o nome. Coronel Cláudio, aqui, ó. Os que estão multiplicando, frutificando e crescendo. Está aqui, pronto. O Rogério mora pro lado de cá. O Josiel, para que lado que você mora? Bairro Neves. Mora lá pro lado da... Como que é lá agora? É no Neves também, lá no Jardim, onde está saindo as casas novas. Gente, mas pensa comigo, nós temos gente de toda a Ponta Grossa aqui. No mínimo. Todos esses lugares aonde eu e você passamos. Eu não digo a vila toda, mas pelo menos as pessoas próximas de nós precisam conhecer Jesus através das nossas vidas. Isso eu estou falando de territorial. Agora, se eu for apontar aonde nós trabalhamos, muita parte de Ponta Grossa já deveria conhecer Jesus. Porque nós temos gente da saúde, o pastor fez essa lista aqui semana passada. Nós temos gente da saúde, nós temos Uber para dar e vender, né? Eles concorrem entre eles mesmos, porque é tanto Uber da nossa igreja que, né, a batalha é entre eles. Então é a área de saúde, é a área de Uber, é a área de, que mais? Comércio, educação, que mais? Mercado, que mais, gente? Vai, faz alguma coisa. Advocacia, que mais? Farmácia, que é saúde também. Vamos, agora tem 300 pastores também, que vamos tomar conta de alguma coisa. Ó, pensa comigo, queridos. Quantas áreas eu e você já temos acesso? Não é todas as áreas que eu preciso ter acesso como pastora. Não é todas as áreas que o pastor Ney como pastor precisa ter acesso. Eu não preciso ter acesso à escola, porque eu tenho dentro das escolas a Monique, eu tenho a Camila. Eu não preciso ir lá apontar Jesus, porque elas estão lá para apontar Jesus. Eu não preciso ir dentro da área de saúde mais, porque eu tenho a Cris, porque eu tenho a Raiza, porque eu tenho a Cirlei, porque eu tenho a Stephanie. Que mais? Quem falou aqui? Não foi ninguém que falou nada. Essas meninas apontam Jesus na área da saúde. Aí eu não preciso ir para dentro dos supermercados, porque eu tenho a irmã Marta, eu tenho a Ana, eu tenho o irmão Ayrton. Eles já estão dentro desse setor apontando para Jesus. Nós temos caminhoneiros que precisam passar as fronteiras apontando Jesus. Nós temos homens e mulheres de Deus que são empresários, que precisam apontar Jesus dentro da casa dos clientes, dentro dos seus fechamentos, dentro de tudo aquilo que exercem, que tocam outras áreas que eu e você não tocamos. Ei, queridos, se eu e você fôssemos fazer uma cronologia, um organograma
dos lugares que nós estamos localizados, das pessoas que nós podemos tocar, é muita gente sendo tocada ao mesmo tempo. Mas isso não vai acontecer somente de você estar lá. Isso vai acontecer quando você se posicionar e aceitar: Jesus, eu faço parte do plano. Jesus, eu carrego o mesmo propósito de João Batista. Jesus, eu assumo o meu lugar, o meu papel, e eu vou apontar para Jesus. E quando as pessoas me perguntarem quem é você, eu vou dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. E quando as pessoas me perguntarem quem é o teu Deus, eu vou dizer quem é o meu Deus. Eu vou mostrar quem é o meu Deus. Sabe, queridos, particular, essa situação do Davi tem me mostrado muitas coisas. E eu vivi uma situação pessoal que eu entreguei para Deus durante esse tempo, e eu falei: Deus, eu entendi que aqui quem vai se mostrar através da vida do Davi é o Senhor mesmo. Então essa aqui eu entrego para o Senhor. Eu brinquei, eu falei: você eu entreguei para Deus. Você vai se ver com Deus, e Deus vai se mostrar direitinho para você, de uma forma bem particular. Mas a minha oração nesses últimos dias tem sido: Jesus, eu quero ser João Batista. Eu quero preparar o caminho. Eu quero ser a voz do que clama no deserto. Eu quero batizar com água, para dizer: entre vocês tem aquele que batiza com o Espírito. Eu queria nessa noite, domingo que vem, o nosso penúltimo culto de 2023. E eu e o pastor Ney somos meio contra aqueles papeizinhos da virada, que aquilo lá é só voto de tolo. Metade daquilo que você promete, você não cumpre. Vou na academia, vou orar mais, vou ler a Bíblia inteira. Aposto que daqui teve gente que ano passado colocou: eu vou ler a Bíblia inteira, eu vou todos os cultos de quarta, eu vou todos os cultos de domingo. Não foi. Queridos, então hoje eu queria te pedir o mínimo. Jesus, eu quero ser João Batista em 2024. Eu quero ser João Batista. Eu quero apontar ao Senhor. Eu queria que nessa noite senso de entendimento fosse derramado sobre a tua vida. Que você não orasse ao Senhor perguntando qual é o teu propósito, mas que você aceitasse o teu propósito como sermos aquele que prepara o caminho para a vinda de Jesus. Eu queria te convidar a você se colocar em pé. Talvez você olhe para mim e fale: mas pastora, essa é uma oração muito fácil. A oração é fácil, queridos, mas ter uma vida como a de João Batista não é fácil. Porque caminhar como Jesus deseja que eu e você caminhemos, às vezes vai exigir de nós renúncia. Vai exigir de nós muitas vezes a morte das nossas próprias vontades, do nosso próprio querer. Caminhar como João Batista é mais ou menos você estar caminhando para a direita e Deus falar: agora vira totalmente para a esquerda, e você vai dizer: Deus, mas aquilo que eu estava fazendo era bom e era correto, e Jesus vai dizer assim para você: mas não é o tempo e não é o que eu quero que você faça. As pessoas, nós estivemos no Pará mês passado, né, amor? E as pessoas ainda nos perguntam: o que aconteceu que nós abandonamos a igreja do Pará e viemos abrir uma igreja no Paraná? Eles ainda nos colocam num cantinho e perguntam assim: pode contar o que aconteceu que fez vocês mudarem daqui? Porque na nossa cabeça humana é difícil nós acreditarmos que muitas vezes o Senhor vai nos pedir aquilo que está certo,
aquilo que é bom, aquilo que está frutificando e aquilo que é a vontade dele. E eu e o Ney temos que ser firmes em dizer: ei, meu querido, não aconteceu nada. A igreja daqui era uma bênção, o presbitério daqui é uma bênção, mas o Senhor nos deu uma direção para que nós saíssemos daqui e fôssemos para lá. Você ser como João Batista, às vezes vai fazer com que o Senhor tenha autonomia para mudar a direção da tua vida. Você se posicionar como João Batista muitas vezes vai exigir de você silenciar as suas vontades, para que a vontade de Deus seja estabelecida sobre a tua vida. Eu queria nessa noite te convidar a orar, mas eu queria que só você, que realmente entende esse propósito, você começasse a orar no teu coração. Eu queria que você dissesse: Jesus, me ensina a ser constante e obediente. Jesus nos ensina a mudarmos aquilo que não aponta para o Senhor como centro. Jesus nos ensina a trocarmos aquilo que não dá glória a Ti. Jesus nos ensina a trocarmos aquilo que não exalta o Teu nome, e sim o nosso, Jesus. Pai, eu oro para que um senso de entendimento seja derramado sobre este lugar, Pai.